Agora, eu quero deixar aqui, indicar para vocês esse livro. Tá? Esse livro está aparecendo aqui. Esse livro, ele fala dos diversos privilégios que as mulheres tiveram ao longo da história humana. Isso não significa dizer que as mulheres não enfrentaram problemas, não enfrentaram dificuldades, assim como os homens também enfrentaram. Mas esse livro, ele fala, dentre outras coisas, né, interessantes, que ele mostra, na verdade, né, que essa história de mulher oprimida pelos homens é tudo conversa fiada. Esse negócio de que as mulheres eram oprimidas porque eram mulheres. Na realidade, é bem ao contrário. As mulheres elas sempre levaram ligeiras vantagens pelo fato justamente de ser mulher. Né? Mas é claro que isso, o movimento das mulheres, vai esconder de você, porque, como eu disse, o progressismo não tem compromisso com fatos, com a verdade. Né? E nesse livro você pode comprovar isso que eu estou falando. Tá? Vamos continuar aqui, que graças a Deus é pouco, é um trechinho mínimo que eu separei, porque eu ouvi essas meninas falar aqui, rapaz, vamos lá. Até lá. E isso é até curioso, porque são os masculinistas que falam, toma cuidado com as mulheres, porque a mulher vai casar com você e vai tomar os seus bens. Mas a luta aqui pela comunhão parcial de bens foi uma luta travada ao longo de muito tempo para que as mulheres tivessem mais direitos civis ou direitos democráticos, chame como chame. Então, nesse livro aqui também, você vai poder ver que, assim, como eu já tinha dito também, né, em outros vídeos, as mulheres não tinham certos as mulheres não tinham certos direitos, porque elas não tinham vários deveres, várias obrigações. Né? As feministas, principalmente, ignoram o fato, porque convém a elas ignorar, né? Não é que elas não sabem, não. Elas ignoram mesmo. Né? Elas se aproveitam do fator de que muita gente não conhece a história. Né? O brasileiro ele foi impedido de estudar, né? De conhecer a história. Né? Enfim, então elas se aproveitam disso. Mas a verdade é que as mulheres não tinham certos direitos porque elas não tinham obrigações, deveres. Sem contar o fato de que o, a mulher ela estava submissa ao marido, certo? Porém, o marido estava submisso ao casamento. Era um dever moral e social do marido prover e proteger a esposa. E para quem não sabe, né, porque isso também elas fazem questão de não contar, né, mas vocês podem também encontrar nesse livro, para quem não sabe, o comportamento das mulheres no passado, né, também caía a responsabilidade sobre os homens. Então, por exemplo, se uma mulher cometesse um crime, quem respondia era o marido, que era responsável por ela. Então, como eu disse, as mulheres não tinham certos direitos porque elas não tinham certas obrigações, certas responsabilidades. E parece que hoje também continua assim, né? Elas têm o número de direitos que elas têm é infinitamente maior do que o número de deveres. Né? Você pode ver que todas as vezes que o movimento de mulheres abre a boca para falar de igualdade, elas falam de igualdade de direitos. Igualdade de deveres? Não. Igualdade de responsabilidade? Não. Igualdade de direitos. Né? Deixa eu acender aqui.
Vamos continuar ouvindo aqui as asneiras. Chame como chame. Fato é que esses direitos civis são incompletos na sociedade hoje. Porque as leis e a justiça, elas não são democráticas e justas de verdade. Então, eu concordo com um aspecto que a Jamile comentou no outro. Eu sou obrigado a concordar com ela nesse ponto, né? As leis, elas não são justas de verdade, né? Por exemplo, você tem uma lei específica para mulheres, mas você não tem uma lei específica para os homens, né? A mulher que sofre uma violência doméstica, né? Ela tem o amparo da lei, da justiça, do Estado, da sociedade, né? O homem que ele sofre violência doméstica, ele tem o sarcasmo, né? Ele tem a zombaria, né? Tiram um sarro da cara do cara, né? Chamam o cara de frouxo, apanhou da mulher, né? Ninguém vê a violência sofrida por um homem em ambiente doméstico como uma violência. O pessoal acha engraçado, pô. Acha engraçado, tira sarro, né? Então, nesse aspecto, eu sou obrigado a concordar com ela. As leis não são justas, mesmo tendo uma Constituição que diz que todos somos iguais perante a lei, né? Então, esse livro, novamente, ele mostra justamente isso, que ao longo da história, as mulheres sempre levaram ligeiras vantagens sobre os homens, justamente pelo fato de serem mulheres. E quem deu essas vantagens para elas? Justamente os homens. Tá? Vamos lá. Momento que tem a ver com o fato de as delegacias terem dificuldades, quando você vai fazer uma denúncia, você é mal interpretado, não querem levar sua denúncia adiante. Isso existe, isso é um fato. Isso tem a ver com a forma como a justiça burguesa funciona, que não concede direitos democráticos para nenhum setor da sociedade até o final. Por exemplo, pela lei, a mulher teria salário igual ao homem, mas isso não existe na realidade. Na prática não existe, as mulheres negras menos ainda. Essa parte é muito boa, mano. Eu adoro falar sobre essa parte. Também já fiz um vídeo falando sobre isso, especificamente falando sobre isso. Eu falei sobre a mentira da desigualdade salarial. Né? Você vê que elas começam assim, ó. As mulheres ganham menos que os homens. Daqui a pouco elas partem para as mulheres negras. Ou seja, primeiro elas começam jogando mulheres contra homens. E no final elas jogam as mulheres negras contra as mulheres brancas. Então você vê que a agenda progressista, além de ser uma agenda escrita na base da mentira, ela é uma agenda que incentiva a discórdia. Né? A luta de classes que eles falam, ela é promovida por eles mesmos. Né? Você vê, primeiro homem oprime. Primeiro são os homens que oprimem as mulheres. Daqui a pouco já são as mulheres brancas que oprimem as mulheres negras. E assim eles vão jogando um contra o outro e alimentando ao mesmo tempo a ideia da luta de classe, que eles mesmos promovem. Com relação ao salário, a desigualdade salarial, como eu expliquei no vídeo que eu fiz, por que isso é uma mentira? Não existe desigualdade salarial entre homem e mulher, porque o salário, desde a criação da CLT, o salário é pago de acordo com a categoria e não de acordo com o sexo. Tá? Então, aí no vídeo eu até dei o exemplo do cobrador de ônibus, por exemplo, né, que é o que eu estou mais familiarizado. Cobrador de ônibus, motorista de ônibus. Você com certeza deve conhecer um cobrador de ônibus, uma cobradora de ônibus, um motorista de ônibus e uma motorista de ônibus. Pergunte para a cobradora se ela ganha menos que um cobrador homem. Se ela for honesta, ela vai dizer que ela ganha igual. Por quê? Porque o salário é pago de acordo com a categoria e não de acordo com o sexo. Então,